Fala, ilustre! Oi, meus queridos! Tudo bem? Eu sou o Francis de Cristo. Eu sou a Ká. Nós somos do Evolução Diária e eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da Síndrome do Portão? A gente, na verdade, não sabia até vivenciar essa questão, né, da Síndrome do Portão. A gente vai te contar o que é. Então, se você ainda não nos conhece, você está chegando aqui hoje, então inscreva-se no canal do Evolução Diária para você conhecer a gente e conhecer o conteúdo que é mais importante, inclusive, do que a gente. Mas, se você já conhece a gente, provavelmente você já viu por aqui o Raulzinho. O Raul, nosso filho. E o Raul, ele fez a gente passar por essa experiência, tá? A Síndrome do Portão. Então, isso foi quando ele tinha mais ou menos 2 anos? 2 anos, ele foi começar a ir para uma escola nova e daí até no começo ok, na primeira semana ok, enfim. E daí quando ele percebeu, né, que ele ia ficar na escola, realmente começou a fazer uma tortura para ele, ele começou a chorar toda vez que a gente deixava ele no portão, né? Da escola. Então é simples, então aí que surgiu a Síndrome do Portão. Na verdade, a gente foi consultar, né, a pedagoga da escola para entender, o que a gente pode fazer para amenizar isso, porque a gente via que ele sofria muito, ele realmente ficava num estado que a gente se preocupava, cara, será que ele não gosta da escola? Será que ele não gosta da professora? Né? Será que tem alguma coisa acontecendo? Ou será que a gente que está fazendo alguma coisa errada? Então a gente foi pedir uma orientação. E essa pedagoga, ela explicou pra gente que isso é uma situação até certo ponto comum, que muitos pais passam, que é a Síndrome do Portão. O momento que você deixa o filho ali na escola, vem um sentimento, alguma coisa na criança que ela não quer se separar dos pais, ela não quer se ficar distante dos pais por um bom tempo, né, que seria o período da tarde ou da manhã, enfim. E a cabeça ainda não entende às vezes muito essa questão, né, de que ele ia ser deixado, mas que depois os pais iam voltar, então realmente ele se sentia, era uma situação de abandono, né? Isso. E o que a gente foi buscar essa orientação, né, entender o que estava acontecendo e o que a gente podia fazer. E uma das coisas que a gente fazia, até pensando que a gente estava fazendo certo, foi de conversar com ele, vir no caminho todo, desde casa até o carro, até chegar lá falando da escola, que vai ser legal brincar com os amiguinhos, a professora e tudo mais. E essa pedagoga falou pra gente que isso que a gente estava fazendo estava gerando ansiedade nele. A gente já entende que o Raul é ansioso, ele tem um pouco de ansiedade. Só que isso estava provocando mais a ansiedade nele. Essa antecipação que a gente fazia, né, de falar da escola desde o começo ali até chegar lá, criava essa ansiedade nele. Então a gente só estava piorando a situação. Exatamente. Era uma coisa que a gente achava que, na verdade, que hoje qualquer coisa que a gente precisa conversar com ele, alguma coisa, é exatamente isso que a gente faz. A gente fica de olho com olho e conversa com ele. Foi exatamente o que a gente fez. Só que a gente não imaginava que isso, na verdade, ia prejudicar uma situação, né? Exatamente. Porque a gente estava causando muita ansiedade nele de ficar na escola, né? Então, uma das orientações foi: experimenta, vamos testar, ver o que vai funcionar para ele. Experimenta, então, não falar nada, só simplesmente chegar lá, entregar ele, dar tchau e falar que a gente se vê depois, alguma coisa assim, e é isso aí. E sem sabe? muita conversa, Sem né? muita conversa. A gente também experimentou deixar ele dentro da sala de aula, então não só no portão, mas entrar na escola, deixar ele dentro da sala de aula. Foi pior Também a situação. deixava mais ansiedade Deixava ainda. mais essa coisa de... Enfim, ele queria se grudar mais com a mãe, principalmente, né, quando a Ká deixava ele lá. Então, a outra solução foi, então, não falar, né? Só chegar lá, deixar que ele entrasse sozinho na escola. Antes de chegar lá na escola, não falar nada. E os primeiros dias foram um pouquinho mais... ainda continuou naquela aflição. Depois foi amenizando até que chegou um ponto onde ficou normal, ficou tranquilo. Hoje em dia, inclusive, a gente já pode falar desde casa, partiu Camila. Que é o nome da professora dele, E ele fala, partiu Camila, ele adora. Ele adora ir pra escola, adora os amiguinhos. E realmente a gente foi testando, até pra ver também se no problema não era a escola, a professora, e realmente não era. Era só realmente um método que a gente tava, era talvez uma etapa, talvez, porque às vezes até alguns pais talvez pulam essa etapa, já acabam trocando de escola, enfim, que às vezes na verdade não, era um processo que o Raul precisava passar, um processo que a gente precisava passar mesmo, e que no final deu tudo certo, e realmente ele adora a escola, adora a professora, adora os amiguinhos, e chega final de semana, se ele não vai, ele fica até meio triste, assim. E agora você me pergunta,
Tá, e daí? O que isso tem a ver com desenho, Ah, pô? tá, isso daqui é um canal de pais e filhos. E na verdade, tudo que a gente passa, tudo que acontece com a gente, se a gente manter o olhar aguçado, se a gente procurar os pontos que conectam, a gente sempre vai achar um ponto de conexão. E a gente encontrou um ponto muito forte de conexão nesse caso, que é a ansiedade que a gente às vezes gera em terminar um desenho, e isso acaba que a gente pula muitas etapas importantes do seu desenho. Por exemplo, você está lá na fase de esboço e já começou a finalizar, sendo que ainda não está bem resolvido no esboço, ainda não está 100% definido o que tem que ser naquele desenho, e acaba que você pula essa etapa, depois você finaliza, entrega o desenho e você analisa depois e caramba, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. E a gente vê isso porque a gente recebe muitas artes pedindo sugestão. E às vezes a gente já consegue identificar que a pessoa pulou etapas, ela sabe resolver aquilo, ela tem capacidade para resolver certas coisas e pulou uma etapa por ansiedade. E eu sei disso, já passei muito por isso, às vezes eu passo. Então, o primeiro passo, que é o que a gente fez lá com a pedagoga, é a gente identificar que tem alguma coisa errada. Exatamente. E identificar qual é o problema. Identificar, se você identificou que você está pulando etapas, pode ser que esse problema seja a ansiedade de ver o desenho terminado. E isso às vezes não é nem só também de ver o desenho terminado, mas às vezes é alguma etapa de aprendizado, né? Às vezes você quer chegar já num nível de algum ilustrador e às vezes você acaba pulando alguns métodos, algumas etapas de aprendizagem, né? Falta alguma técnica, falta algum coisinha. conhecimento, algum passo a passo que você ainda não descobriu como fazer. Por exemplo, você fez um desenho e você viu que na verdade a tua ilustração acaba ficando um pouco dura. Ou pode ser só algum problema de esboço, alguma coisa que ficou errado, ou realmente pesquisar mais sobre desenho gestual, por exemplo. Para soltar o traço. Para soltar o traço. Exatamente. Então, o primeiro passo, se você primeiro faça uma autoanálise, né? Identifique no seu comportamento, na sua arte, se tem alguma coisa que precisa ser melhorada, se tem alguma coisa que você identifica que a gente sempre identifica que tem alguma coisa para melhorar, na verdade, mas tentar entender o que é, e se você identificar que tem alguma parte onde você está agindo com ansiedade, então pare e foque nas etapas. Entenda as etapas que você utiliza para finalizar o desenho e veja se tem alguma etapa que você está pulando essa parte, não completando ela, fazendo fazendo o desenho de uma forma incompleta. É isso aí. E sempre respire, né? Respira, que isso tira a ansiedade, ajuda bastante. Eu digo isso porque eu sou uma ansiosa de mão cheia. Então, se você curtiu esse momento, putz, essa sacada... Peraí. Peraí. 3, 2, 1... Momento putz! Se você curtiu esse momento, putz, e essa loucura, manda aquela joiada bonita. Comente aí se você identifica alguma parte da etapa do seu trabalho onde você age com ansiedade, que às vezes a gente comentando ali, a gente pode também orientar você como que você pode dominar isso, como que você pode passar isso e se ajustar, né? É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Então, se você inscreve nesse canal, se você não é inscrito, curte o vídeo e curta a gente também lá nas redes sociais. E comente aí embaixo. É isso aí, comente lá. E... quem que você é? Eu sou a Ká. Eu sou o Francis. E continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau. Tchau, tchau.